Oi, gente, nós somos estudantes de fisioterapia do segundo semestre e hoje estamos aqui para dar uma videoaula de bioestatística para vocês. Eu sou Thaisa Pamela e eu fiquei com noção de amostragem. Eu sou Raul e eu fiquei com distribuição normal. Eu sou Tony Romero e eu vou falar para vocês de intervalo de confiança. E, gente, lembrando, no nosso vídeo a gente dá uma saída para o outro chegar. Nesse momento, vocês podem estar pausando o vídeo ou tirando um print da tela para fazer o acompanhamento do quadro, fazer as suas anotações, certo? Então, é isso, boa videoaula e obrigado. Então, gente, vamos começar com o primeiro assunto, né? Que é noção de amostragem. Eu vou dar um exemplo mais prático para que vocês possam compreender melhor, certo? Então, eu quero fazer uma pesquisa numa escola do fundamental de quantos alunos gostam de matemática. Vamos supor que nessa escola eu tenha 250 alunos. Só que eu não posso chegar nesses 250 alunos e perguntar de um por um o porquê que ele não gosta de matemática ou se ele gosta ou não. Então, desses 250 alunos, que é a nossa população, a gente vai tirar uma amostra, que seria, vamos supor, 50 alunos. A nossa amostra é os 50 alunos que a gente vai perguntar se gosta de matemática ou não. Para a gente ter uma melhor amostra, uma melhor pesquisa, a gente pode separar um pouco mais. A gente pega a amostra e dessa amostra a gente pega 25M, que seriam 25 pessoas do público masculino, meninos, né? Mais 25F, que seria 25 pessoas do público feminino, as meninas. Dessas 25 meninas e desses 25 meninos, a gente vai e pergunta a eles o porquê, se eles gostam de matemática ou não, né? Então, daqui a gente já tem a nossa amostra. Eu vou explicar para vocês também alguns tipos de amostra que a gente pode ter. Temos a amostra probabilística, que dentro dessa a gente tem vários subamostras, né? Que temos a amostra aleatórias, que é todos têm a mesma chance. A gente pega os nomes, coloca num papelzinho e sorteia, né? Aí a gente vai saber sobre essa amostra. Temos a amostra sistemática, que é escolher de tempos em tempos. Então, a gente vai entrevistar a cada 5 alunos. De 5 em 5 alunos, a gente vai entrevistando. Também temos a amostra não probabilística. Dentro dessas também tem os subtítulos, né? Que são as subamostras. Então, tem a bola de neve. O que seria a bola de neve? Um indica o outro. Eu pego um menino e peço para ele indicar, por exemplo, outra pessoa. Então, ele pode indicar outro menino ou ele pode indicar uma menina. E também temos a intencional, que é o pesquisador que escolhe. Eu vou fazer uma pesquisa sobre quantos alunos gostam de matemática. Então, eu vou escolher, por exemplo, a turma do 5º ano. Eu quero que a turma do 5º ano me responda se eles gostam de matemática ou não. Então, gente, esse foi o nosso tópico. Agora a gente vai para o segundo tópico, que é a distribuição normal. Primeiro a gente precisa entender o que é essa distribuição normal. A distribuição normal é basicamente um gráfico que a gente faz, que ela vai dizer basicamente a média e os desvios dentro do nosso ponto. Por exemplo, a gente tem uma pesquisa com 1000 pessoas para saber a altura média do brasileiro. Dentro disso a gente vai ter o nosso gráfico, que geralmente é em forma de sino. Geralmente não, com certeza é em forma de sino. E nisso a gente vai ter, por exemplo, a média do brasileiro é 1,70. Aí a gente vai ter a média e vai ter os desvios, que é mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Dentro disso a gente vai ter, por exemplo, aqui a média é 1,70 e o primeiro desvio a gente vai ter 1,80, que é o desvio positivo. O primeiro desvio negativo a gente vai ter 1,60, que é 1,60 metros no caso. Disso em diante a gente vai seguir esse gráfico aqui, ó, essa pontuação, essa porcentagem. Dentro dessa porcentagem a gente vai entender que 68% é daqui até aqui, que é menos 1 até mais 1. Sempre que seguir de menos um desvio até mais um desvio, sempre vai ser 68%. Sempre que seguir de menos 2 até mais 2, vai ser 95%. Se seguir de menos 3 a mais 3, vai ser 99%.
Isso é a porcentagem das pessoas do gráfico. Por exemplo, eu tenho um gráfico de 1.000 pessoas. Do desvio menos 1 até mais 1 é 68%, ou seja, 680 pessoas. Se eu tiver do menos 2 até o mais 2 é 95%, ou seja, 950 pessoas das 1.000. Então a gente entende que esse X é a média e esse S é o desvio padrão. Então a gente vai seguindo esse cálculo de X mais 1, X menos 1 é 68% e assim por diante. Então, para que a gente entenda isso de forma mais fácil, eu vou estar colocando um exemplo para a gente estar fazendo agora. Nesse exemplo que foi mostrado, a gente tem uma conta de energia. E essa conta de energia, ela está trazendo os dados para a gente, que é a média, que é 180, e o desvio padrão, que é 12. E nisso, ela quer saber qual é o valor com o desvio padrão em 68% e 95%. Dentro disso, a gente vai usar aquela tabela que eu falei, que 68% é desvio padrão, é mais 1 e menos 1. E a gente vai usar o 95%, que é mais 2 e menos 2. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui nesse cálculo. A gente vai colocar o X mais S, que é o desvio padrão, que vai dar o valor 68% positivo, e X menos S, que é o valor que vai dar o desvio padrão negativo. Então, a gente tem aqui a média e o desvio padrão somando mais 1 e somando menos 1. E no 95% a gente vai usar o mais 2 e o menos 2. Então a gente vai ter a média, que é o X, mais 2S, e a média negativa, que é o X menos 2S. Isso a gente vai só substituir. A gente entende que a média é 180 e a gente entende que o desvio padrão é 12. Então a gente vai somar com 12 e vai subtrair com 12 para achar os 68%. Então 180 mais 12, 192. 180 menos 12, 168. Então a gente já achou um valor, que é R$ 192,168. É o primeiro valor, que é o 68% que a gente achou. Esse é o valor. Agora a gente vai para o segundo valor, que é o 95%. A gente entende que o 95% é X mais 2 vezes o desvio padrão. Então a gente vai colocar aqui 180 e 180, que são os dois valores. A gente vai colocar mais 2 vezes o desvio padrão. Então a gente vai colocar 2 vezes 12 e 180 menos 2 vezes 12. A gente faz primeiro a multiplicação, 2 vezes 12, 24. E a gente faz aqui também, 2 vezes 12, 24. Então a gente vai entender que aqui é 180 menos mais 24. E a gente vai entender que aqui é 180 menos 24. Os valores que a gente vai ter aqui é 180 mais 24, 204. Agora a gente vai pegar 180 menos 24, a gente vai ter 156, perdão. Esses são os valores do segundo desvio padrão, que é o de 95%. Então a gente entende que é simples fazer esse cálculo, que é só basicamente substituir e somar, é basicamente isso. Então agora a gente vai para o próximo tópico. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que é intervalo de confiança. E aqui eu trouxe um enunciado de uma questão para vocês e eu vou resolver com vocês, tá certo? Aqui é a nossa fórmula, que é a nossa fórmula usada no intervalo, descobrir o intervalo de confiança. Então eu vou ler o enunciado e a gente vai tirar os dados do enunciado para colocar na fórmula. Após uma entrevista com 64 pessoas de uma universidade, ou seja, essas 64 pessoas já é o nosso N, que é a quantidade de pessoas que foram feitas a pesquisa. Um pesquisador encontrou uma média de salário, o salário médio é de 2.400, então o nosso X, que é a nossa média, é de R$ 2.400. O desvio padrão de salário dos professores é igual a R$ 200, tanto para mais quanto para menos. R$ 200 é o nosso sigma, que é aqui da fórmula.
Construa um intervalo para a média de 95%. Essa média de 95%, quem já tem um contato com o intervalo de confiança vai saber que a média, ou o valor de 95% da média para um intervalo de confiança é de 1,96. Caso alguém não tenha esse contato, eu vou estar colocando uma tabela que vocês vão identificar por que é 1,96. E bom, de acordo com os dados que a gente colheu da questão, a gente vai colocar na fórmula. Vamos começar pela média, que é de 2.400. Então, x, a média de x é 2.400. Tanto para mais quanto para menos, a gente repete o sinal. O nosso z crítico é 1,96. O nosso sigma é R$200. E o nosso n é 64. Lembrando da raiz. Coloca na raiz. E agora a gente vai fazer o cálculo juntos. Agora, primeiro a gente vai começar calculando essa parte, porque aqui já está 2.400, a gente não precisa alterar, já é o valor da nossa média. Então, a raiz quadrada, a gente descobre a raiz quadrada de 64 é 8, certo? 8. Aí, 200 dividido por 8 dá 25, não é isso? Vocês podem estar acompanhando comigo para conferir os valores na calculadora. E aqui a gente vai fazer primeiro, dá 25 aqui, certo? 200 dividido por 8. E 25 vezes 1,96, vocês podem conferir, lembrando, dá 49. Então a gente vai colocar os valores aqui e vai descobrir a nossa variância, que de R$2.400 a média pode estar positiva para mais ou para menos. E esses valores a gente vai fazer o quê? Se for positiva, aqui é 2.400 mais 49. Se for negativa, é 2.400 menos 49. E é isso, é fácil, tranquilo. Então, obrigado. E esse foi o nosso vídeo.